Boa noite a todos. Bom dia do Galáxia, né? Que Jesus possa estar nos inspirando, né? Então, hoje o tema, né, solidão, fica parecendo um pouco pesado, né? Um pouco assim, um pouco entristecedor, né? Mas vamos olhar também pelo aspecto positivo, tá? É lógico, vamos falar dessa solidão como um problema de saúde emocional, né, psicológica, mas também como algo que pode nos ser útil, se a gente souber se aproveitar dessa situação, né? Então primeiro eu vou ler algumas frases de Chico Xavier sobre a solidão, tá? Eu acho assim muito interessante, gostei demais, né? Então eu vou ler para vocês. Então vamos lá. Solidão não é a falta de gente para conversar, passear, namorar ou fazer sexo. Isto é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isto é saudades. Solidão não é o retiro voluntário que a gente se impõe, às vezes, para realinhar os pensamentos. Isto é equilíbrio. Tampouco é o claustro involuntário que o destino nos impõe compulsoriamente para que revejamos a nossa vida. Isto é um princípio da natureza. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isto é circunstância. Solidão é muito mais que isso. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Então, solidão tem a ver com o nosso interior. Não tem nada a ver com o que está à nossa volta. Tá? Isso é importante, porque aí a gente vai ver que o grande causador da nossa solidão como uma coisa triste, uma doença, somos nós mesmos. E se somos nós, quem pode curar também somos nós, né? Então vamos lá falar um pouquinho, né, dessa solidão. Qual é o significado? Estado de quem está só, retirado do mundo, ou de quem se sente desta forma, só, né? Mesmo estando rodeado de outras pessoas. Vamos pensar assim, a solidão que a gente conhece é aquela que a pessoa fica mesmo sozinha, o solitário, aquele que está sempre separado de todo mundo. Mas hoje existe vamos dizer assim, a solidão moderna, ou solidão acompanhada. A pessoa, porque hoje é impossível ficar sozinho com essas redes sociais, é impossível, né? Você está toda hora sendo bombardeado de mensagem. Então, você nunca está sozinho, mas a pessoa, às vezes, no meio de um monte de gente, se sente sozinha. Por quê? Porque ela não se adapta àquele meio ou a meio nenhum. Ela acha que aquilo não é bom, ela vai para outro lugar, aquele outro lugar também não é bom, e ela está sempre insatisfeita. Essa seria a solidão moderna, vamos dizer assim, né? A solidão dos tempos atuais. E a mentora Joana de Ângeles, né, que trata muito bem esse lado psicológico da alma humana, né, ela vai dizer assim: a neurose da solidão é doença contemporânea. É uma doença nova. Por quê? Porque antes a pessoa ficava sozinha, ela se trancava num quarto. Mas essa solidão que a gente está dizendo de mesmo estando rodeado por pessoas, se sentir um peixe fora d'água, né? Alguém que está no lugar errado, na hora errada, em condições que não são as ideais, essa é uma doença moderna, né? Contemporânea. Uma neurose, né? É uma doença da alma, vamos dizer assim, né? Um problema emocional. Bom, a neurose da solidão é a doença contemporânea que ameaça o homem distraído
pela conquista dos valores de pequena monta, porque transitórios. Valores de pequena monta, valores que não, coisas sem muita importância, sem muito significado, né? Por quê? Porque são transitórios. Por exemplo, ontem nós conversamos com um espírito que não aceitava a morte. Ele não aceitava não, ele não acreditava que ele estava morto. Estava bravo porque ele veio fazer negócio aqui no centro, né? Que os investidores trouxeram ele até aqui, mas ele não aceitava a condição. Falou assim, você já morreu. Ele não aceitava de forma nenhuma. Tanto é que aí o espírito falou assim, ele está enterrado no cemitério da Paz, em São Paulo. Eu repeti para ele, né? Já que falaram para mim, eu falei para ele. Eu vou ver. Me levem para lá, porque eu sou de São Paulo. Então acho que a hora que ele der aquele cara com a lapisinha, né? Aí, com o nome dele, quem sabe ele acredite. Mas veja, a pessoa... Por quê? Porque os valores dele... Ele não falou, eu falei, você tem herdeiros, tal, né? Tem, mas já voltava, ele não estava preocupado. Uma pessoa egoísta, uma pessoa que está buscando os valores do mundo. E essa pessoa, quando está bem, tudo ajuda. Mas quando acontece um problema, ela desaba, porque ela não tem uma estrutura emocional para se sustentar quando as coisas não dão certo, né? Então vamos lá. Alguns sintomas, né, dessa solidão moderna, vamos dizer assim. O primeiro não, o primeiro é o isolamento de tudo e de todos, então esse é a solidão que todo mundo conhece, né? Agora, um dos sintomas, intenso sentimento de não ser compreendido, de não ser entendido, de não ser aceito pelas pessoas. Ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Isso causa na pessoa uma imensa dificuldade para que ela possa se relacionar. Por quê? Porque ela conversa comigo e ela espera que eu a compreenda da forma que ela quer. Se eu não compreendo, o que acontece? Ela se afasta de mim. E como ninguém vai corresponder à expectativa do outro, muito difícil a gente fazer isso, né? Sempre. Né? Enquanto eu concordo, está tudo bem. A hora que eu discordo, já não serve mais. Então, essa pessoa se sente sempre rejeitada e acaba complicando, né? Ela se acredita também vítima constante de ingratidão. Por quê? Porque não é compreendida. Porque o ponto de vista dela normalmente não é aceito. Então, ela se sente sem o amparo das pessoas. Ninguém concorda comigo e ela vai se afastando. Quer dizer, são sintomas que a pessoa teve e que vão gerar esse afastamento, que pode ser até um afastamento físico, mas como ela pode estar sempre mudando de posição e nunca satisfeita, né? Uma profunda insatisfação diante da vida. Por quê? Porque nada a agrada. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço um monte, sabe? Nada tá bom, sabe? Se tá calor, porque tá calor. Mas dá uma esfriadinha, nossa, mas esse frio também é chato. Eu não gosto de calor, mas de frio também não gosto. E o que ela quer? Mas o meio termo também cansa, né? Porque é sempre igual, né? Eu não vou olhar para vocês aqui. Uma coisa que é um outro sintoma, assim, bem claro, né? Ela tem medo de ser julgada. O que acontece com essa pessoa, então? Ela não se expressa, ela não demonstra o que ela está sentindo. Por quê? Porque vão falar isso de mim, vão falar aquilo de mim. Então o que ela tem? Por ter esse temor a um julgamento alheio, ela acaba se afastando de todo mundo. Muitos dessas pessoas declaram que, por exemplo, tem uma desilusão amorosa, né? E não precisa ser um relacionamento afetivo, pode ser. Desilusão normalmente é assim, né? Mas pode ser com um amigo, com a mãe, com o pai, né? Elas têm essa desilusão e falam que, não adianta me aproximar mais de ninguém. Por quê? Medo de sofrer de novo, medo de passar por aquilo que já passou. Então veja, são pessoas com medo de viver.
no fundo, são pessoas com medo de viver, né? Bom, Joana de Ângeles, outra vez ela vai falar, eu vou usar muito ela aqui, tá? Ó, espectro, gente, é fantasma, vai? Espectro é uma imagem que você não consegue definir direito, né? Hoje se fala assim, transtorno do espectro autista. Antigamente falava autista. Ele é autista, ela é autista. Hoje fala transtorno do espectro, ou seja, porque não dá para definir muito bem, né? Tem autista de um tipo, tem autista de outro, de outro, de outro, de outro. Então, por quê? Então, é como se fosse um fantasma, você não sabe onde está. Por isso que chama-se espectro. Então ele fala assim, ó, espectro cruel que se origina nas paisagens do medo. O medo de sofrer, o medo de não ser compreendido, como a gente estava falando, o medo de não ser aceito, o medo de falhar, de fracassar naquilo que se propõe a realizar. Então, a causa da solidão, no sentido de doença, é o medo de não ser capaz, né? O medo de falhar, o medo de se jogar num relacionamento e se dar mal. Então, esse medo gera esse afastamento e a pessoa vai ficando cada vez mais solitária, que podem causar vários problemas. Mas vamos lá, né? Então, vamos lá. Nas causas, a gente pode dizer assim, ó, relacionamento desfeito. Então, como eu já falei, né? Eu sempre falo na frente as coisas, vocês perceberam, né? Relacionamento desfeito. Não deu certo aquele relacionamento, então não quero mais saber para não sofrer mais, né? Sucesso ou insucesso profissional. Se eu tenho sucesso, eu tenho medo de, será que eu vou continuar assim? Tem gente que faz isso, né? Se está bem, tem medo de cair. Se cai, tem medo de não conseguir subir, né? Subir não, voltar, né? Então, esse medo de fracassar, né? Acaba gerando isso. Uma outra causa, sonhos frustrados. Então, o medo. Eu sonhei em tal coisa, não consegui, né? Então, eu tenho medo de alimentar uma outra ilusão, ou, sabe, desejar de novo uma outra coisa. Então, sempre a causa, o medo de tentar. O medo de ir em busca, né? O medo da incompreensão alheia, né? Não vão entender o que eu estou dizendo, não vão entender o meu comportamento. Então é melhor eu nem estar junto com eles, né? O medo da separação, né? Da deserção de pessoas queridas. Pode ser... Eu não vou me ligar muito a determinada criança que eu estou cuidando, porque eu tenho medo de que amanhã ela seja tirada de mim. Então eu já nem tento agora. Né? Então, veja, é sempre o medo de sofrer. Sofre por antecipação, mas é esse medo de sofrer. Desânimo, né? Falta de vontade de seguir em frente. Falta de certeza de que é possível dar certo. Né? Prejuízos que foram causados pelas pessoas. Uma pessoa, por exemplo, você confiou nela e ela te decepcionou. Prejuízo em qualquer sentido, né? Ela te decepcionou, então fala, amigo, não vou ter mais não, porque desse jeito... Então, tudo leva essas pessoas a por medo de sofrerem novamente o que já sofreram, se afastarem da convivência dos outros, né? E quais são as consequências que isso traz? Tristeza, que nem sempre tem um motivo... vamos supor assim, justo, né? Um motivo... Sabe? A Raquel fala assim, eu estou triste porque eu pisei numa formiga, né? Certo? Poxa, né? Você está pisando o tempo todo, né? Então, coisas às vezes tão simples, meus exemplos nunca são bons, percebeu, né? Mas motivos, assim, infantis. E às vezes a pessoa... sabe assim, não consegue suportar isso. Uma outra consequência, angústia, né? Angústia, melancolia, ou seja, aquela coisa que você não sabe explicar. Está doendo, mas eu não sei por que dói. Eu não consigo explicar. Qual é a razão da sua tristeza? Não sei. Não sei. Aí isso aí, na sequência,
Depressão, né? A depressão seria um passo mais avançado dessa angústia, né? Por quê? Porque a depressão já está afetando a nossa química cerebral, né? Nós estamos tendo descargas desequilibradas aí no cérebro, e aí a pessoa não consegue levantar da cama, sabe? Não consegue dar um sorriso. Por quê? Porque ela não consegue explicar. Ela está daquele jeito e não consegue explicar. Mas isso foi uma coisa que foi acontecendo devagar. E a pessoa não se deu conta lá no início do problema. Por isso que eu acho que é importante a gente estar atento, principalmente ao mês passado, o mês de prevenção ao suicídio, né? É importante a gente estar atento às pessoas, principalmente aquelas que são mais próximas de nós. Porque às vezes a pessoa passa a ter um comportamento sim, diferente do que ela tinha normalmente, e ela está estranha. Você pergunta, não é nada, né? E aí, de repente, a hora que você menos espera, ela caiu totalmente. E aí, né, não é fácil a recuperação. Uma outra consequência, o isolamento. Nada está bom, eu me isolo, né? Um constante desânimo, falta de vontade de viver, falta de vontade de fazer tudo, né? Uma indisposição. Vamos fazer... Não estou com vontade. Não estou. Você perde a vontade. Aí as pessoas que gostam convidam um dia, 2, 5. Assim, não adianta. Aí começa a acontecer o afastamento até das pessoas que se preocupam com ela. Querem ajudar, mas não têm acesso mais a ela, né? A pessoa passa a ter uma baixa autoestima, não se gostar, né? Não se importar com a aparência, com se está bem alimentado, se tem saúde ou não, né? Começa a viver na sujeira, então começa a não limpar a casa, por exemplo, e vai vivendo na poeira e vai tendo um problema de alergia, a coisa vai cada vez piorando mais. E essas pessoas, isso aqui é muito claro, essas pessoas têm uma propensão muito grande a recorrer à bebida, a drogas. Por quê? Drogas no sentido até de remédio, tá? Mas há um uso indiscriminado, um uso sem limites. Por quê? Porque ela está doendo e ela vai se medicar, se automedicar. O médico receitou lá um comprimido na hora de dormir. Mas ela acorda mal, ela já toma de novo, né? Aí quando é 8 da noite ela toma outra vez, mas não melhorou. Quando for dormir às 10 ela toma de novo e vai se... Esse é típico caso de pessoas que vão se intoxicando com remédio, né? Ou então uso de droga mesmo, né? A gente conhece um monte de casos aí de pessoas, famosos principalmente, que estão no sucesso. Se eles estão tendo sucesso, tem medo de perder o sucesso. Então, estão cheios de gente à sua volta, mas ao mesmo tempo eles se sentem sozinhos. Por quê? Para todo mundo que eles olham, eles veem pessoas com interesses que vão além de gostar realmente deles. Ele está bem, então eu vou ficar perto. São os amigos daquela hora, né? Daquela hora onde você está bem. Se você cair, eles somem. E isso acaba gerando esse temor. E muitas pessoas, para aliviar essa dor, essa dor que não é uma dor física, é uma dor palpável, eles começam a fazer o uso de drogas, né? Isso é muito... Mas vem a cura. É possível se curar? É possível se curar. Principalmente aqui, quando a gente está dentro de uma casa espírita, a gente sabe que a pessoa precisa ter o acompanhamento médico. Isso nunca deve ser cortado. O acompanhamento médico é fundamental, tá? Então, mas além dele, aí vem a orientação psicológica, espiritual, vamos dizer assim, né? A pessoa precisa se conhecer melhor e precisa se aceitar. O aceitar eu sei que eu sou isso, tenho essas virtudes e esses defeitos, né? E preciso gostar de mim como eu sou, né? Não estar satisfeito em ser o que eu sou, não é isso, mas
Eu posso ser melhor, mas enquanto eu não sou, eu tenho que gostar de mim assim, né? Porque senão você não vai sair do lugar. Então, duas coisas fundamentais, né? Que seria, então, o se aceitar, o se amar, né? E o se conhecer. Então, vamos lá. A autoaceitação. Aceitar-se a si próprio, né? O solitário, a pessoa que está vivendo esse momento já difícil, deve ter em mente que o que o aflige, essa dor que ele sente, ela não vem dos outros. Ele acredita que vem dos outros, mas ela não vem dos outros, né? Mas da sua própria insatisfação com ele mesmo, né? No fundo, o problema não está nos outros, porque nunca está. Nunca está nos outros. Porque os outros você não vai mudar. Porque se o seu problema tiver, a solução estiver na mão de outro, você está danado. Por quê? Né? Não tem, como é que eu posso esperar que o Marcelo resolva o meu problema? É eu que tenho que resolver. O Marcelo tem os deles para resolver. Né? Então, gente, nós não podemos colocar a nossa felicidade, o nosso bem-estar na mão de ninguém. Mas de ninguém mesmo. Tá? Tem gente que fala assim, eu só sou feliz, principalmente quando é um casal, né? Se eu tiver com fulano. Né? Vocês concordam comigo que é colocar muita responsabilidade nos ombros desse fulano? Porque se ele não tiver bem com você, ele não pode se afastar, porque senão ele te faz infeliz. Olha que absurdo. Então, cuidado. O problema nosso nunca está nos outros, está em nós mesmos. Isso é muito importante. Então, se aceitar, aqui é uma outra palavra que é usada muito por Joana de Ângeles, né? Se aceitar não significa passivo, ser passivo. Você dizer, sou assim mesmo, fazer o quê? Como é que é a raposa lá? O Hardy, né? Vida, Deus, céus. Então, aceitar-se não significa ser passivo, ser conformista. Muito ao contrário. Uma resignação ativa, dinâmica, dá o nome que vocês quiserem. Resignar-se é aceitar a situação, mas ao mesmo tempo trabalhar para que você consiga mudar essa situação. Então, eu tenho um problema. Eu gostaria de ser jogador de futebol, mas eu machuquei o joelho. Então eu não posso. Acabou a minha carreira de futebolista. Tá. Então, me resignar é aceitar. Eu tenho um problema de joelho, eu não posso ser jogador de futebol. Né? Mas não é por isso que eu tenho que enfiar a cabeça num buraco e falar assim, eu não sirvo mais para nada. Vai seguir a vida. Outro dia eu vi um jogador de vôlei, que viu que ele não ia dar nada no vôlei. Hoje ele é o CEO lá, CEO, né? De uma empresa se eu não me engano, de chocolate, um negócio assim. O cara, então, quer dizer, não deu certo aqui, vou para lá. Então, isso é importante. Essa é a resignação dinâmica ou ativa, né? Onde você entende as suas dificuldades, mas não para de lutar para se melhorar, né? Então, você não fica brigando com o que você é, você aceita a sua condição, né? Se eu machuquei o joelho, não posso mais jogar futebol, aceito, né? Mas não é por isso que eu vou me deprimir e me colocar numa cama. Vou viver a minha vida de uma outra forma. Isso é importante, tá? Agora, o autoconhecimento, né? Joana de Ângeles vai falar assim, o homem realmente não se conhece. Identifica e persegue metas exteriores. Eu quero ser o gerente da tal firma, eu quero ter um carro do ano, eu quero comprar um apartamento em tal lugar, quando eu compro aquele apartamento eu quero comprar na praia, depois quero ter uma chácara. Então, busca metas exteriores, camufla, disfarça, né? Os sentimentos enquanto se esfalfa, se arrebenta, né? Na realização pessoal. Trabalha demais para conquistar valores exteriores e esquece de que é um espírito imortal, que amanhã, após essa conquista, pode se sentir vazio, da mesma forma que estava antes.
conquistou a posição social, seja lá o que for, mas não mudou nada. Conquistou a casa na praia, aí teve um acidente, morreu a esposa que ele tanto gostava de... Não serviu para nada. Então, a busca não é fora, a busca tem que ser dentro, tá? Então, ó, eles se esfalcam na realização pessoal sem uma correspondente identificação íntima. O que quer dizer isso, gente? Você está buscando só valores. Não é que você não tem que buscar, pelo amor de Deus, todo mundo tem que trabalhar, tem que se virar para pagar a conta de água, de luz, para comprar o apartamento na praia, se quiser, se puder. Não é isso que não estou. Mas também precisa se valorizar como espírito, como pessoa que vai ter um começo, vai se aposentar, talvez, mas vai morrer. Né? E após a morte, ela vai fazer o quê? Esse espírito que eu dizia de ontem, a hora que cair a ficha dele, ele vai ficar sem rumo. Porque todos os valores dele, todas as buscas estavam centradas no sucesso material, financeiro. E ele falava isso com muita assim, alegria, sabe? Então, persegue metas exteriores. Então, se só persegue metas exteriores, está errado. Então, nós precisamos perseguir metas interiores, metas íntimas, valores do espírito. Eu preciso estar feliz onde eu estiver, na condição financeira que eu estiver. A minha condição financeira não pode impedir que eu seja uma pessoa feliz. E o feliz não pode estar ligado só ao prazer exterior, às coisas, né? À posição, ao reconhecimento social, né? Não pode estar ligado só nisso. Então, ó, o indivíduo deve se esforçar para estabelecer metas interiores de transformação. Então, hoje eu estou sofrendo porque ninguém me compreende, eu acho. Mas e se eu tentar ser mais paciente com as pessoas? Então, preciso trabalhar minha paciência. Então, eu vou chegar para vocês e vou falar que eu estou com vontade de fazer tal coisa. Vamos fazer comigo? Aí ninguém fala, ninguém vai. Bom, será que a minha ideia foi boa? Eu acho que a minha ideia não foi boa, porque eu não posso achar que eu estou sempre certo. Então, eu falo assim, puxa vida, eu acho que eu não agradei, né? Eu preciso buscar um outro objetivo. Esse aqui acho que não está funcionando, porque ninguém topou. Né? E isso que a gente vai fazendo devagar, aceitando que as pessoas não precisam, não têm obrigação de concordar com a gente, isso vai nos ajudando a suportar as contrariedades, a suportar o não, né? Não vai ser sempre sim a nossa vida, vai ter muito não. Então, isso vai nos ajudar a desenvolver essa autoestima. Não, talvez eles não compreenderam o que eu queria. Eu vou falar no meio de todo mundo não dá certo. Eu vou procurar de um em um. Procuro primeiro a Raquel, depois o Galassi. Quem sabe, conversando mais demoradamente, eu consigo convencê-los de que a minha ideia é boa. Entendeu? Então, veja, eu preciso também fazer um esforço. Eu não posso chegar, querer que as coisas... decidi que tem que ser assim. Vou lá, falo, ninguém topou. Então, desisto de novo. Já abandonei tudo outra vez. Não. Tem que trabalhar essa tal de autoestima, né? Ou seja, eu preciso pensar que talvez as pessoas não entenderam direito a minha proposta. Vai dar mais trabalho, vai dar trabalho. Mas se eu tenho todo o tempo do mundo, né? A vida é esse relacionamento constante. Eu preciso estar buscando isso. Então, aí quando eu começo a entender quem sou eu de verdade, né? Puxa vida, quando eu converso, eu tenho dificuldade de convencer um grande número de pessoas, porque a minha fala não é muito convincente. Mas às vezes, se eu conseguir, assim, me identifico com determinada pessoa, eu vou lá e converso, explico, demora 1 hora a mais, mas agora eu entendi o que você queria. Sabe? Vai ficando mais fácil e a gente vai aprendendo a se conhecer, a se valorizar, então eu sou capaz de convencer, assim, a minha ideia pode ser agradável a outras pessoas. E eu vou trabalhando isso. Né? Quando eu começo a me conhecer, eu passo a aceitar que eu tenho, sim, as minhas limitações. Isso é natural que eu tenho. Mas
que elas não são um fator limitante da minha vida, né? Eu não preciso, se hoje eu não fui capaz de convencer todo mundo, mas eu consegui convencer o Galácio e a Raquel, quer dizer que é possível que eu consiga convencer mais pessoas. Vai demorar mais tempo, porque olha, nós estamos aqui em, vamos supor, 50 pessoas. Eu falei aqui, não convenci ninguém. Aí demorei 1 hora com a Raquel, mais 2 com o Galácio. Vai ser bem mais longo o processo. Mas, né, são as minhas limitações. Não tenho uma facilidade de me expressar e de convencimento. Quem tinha essa facilidade era, por exemplo, Hitler. Olha que facilidade. Ele levou um povo culto, como o povo alemão, à guerra. Então, nem sempre uma boa lábia é sinal de capacidade, né? de capacidade, assim, de evolução, porque ele trabalhou pelo lado contrário. Então, conhecer-se para se aceitar, assim, eu passo a me aceitar, mas ao mesmo tempo não fico preso a esses limites. Eu quero crescer, eu quero ser melhor. E devagarzinho eu vou conseguindo. Isso é importante, viu, gente? Quando eu me convenço disso, eu deixo de lutar contra esses conflitos que existem em mim. Tipo assim, o que é um conflito? Eu quero tal coisa, mas ao mesmo tempo tem o anjinho e o diabinho, né? Certo? O anjinho fala assim, vai para lá, o diabinho fala, não, vai para cá. Então, isso é por que é um conflito? É aquilo que eu desejo vir a ser com o meu lado mais antigo, mais primitivo, quem eu era. Né? E isso é uma luta constante de todo mundo que está aqui. Né? Por quê? Porque nós estamos tentando vencer vícios do passado, defeitos, imperfeições, e sermos pessoas melhores. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, que quer ser uma pessoa melhor do que é hoje. Né? E com certeza do que foi ontem. Todo mundo quer. Né? Mas é difícil. Muitas vezes, eu não faço o que eu quero, mas o que eu não quero, isso eu ainda estou fazendo. Paulo dizia isso, né? Eu não faço todo o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Porque é difícil vencer. Então, eu aceito que eu tenho essas dificuldades, então eu deixo de lutar com os próprios conflitos, né? Pois são eles que estão me mobilizando para buscar resposta. Então, eu quero e não quero, mas qual é o certo? O certo é aqui, eu quero, eu tenho que fazer isso. Então, com a minha razão, com o meu raciocínio, com a ajuda das pessoas, porque eu não me afastei das pessoas, eu vou conseguindo vencer essas limitações, né? Então, eu vou superando esses traumas, esses temores que eu tinha de não ser capaz. Eu vou lutando devagarzinho, aceitando quem eu sou e vou me modificando. É um trabalho lento? Mas quem tem pressa? Que nem fala o mineiro, por que pressa? Né? Se o trem das 2 eu perder, amanhã tem outro. Né? Vamos lá. Certo? Isso também não quer dizer que a gente tem que ficar negando a dor, né? Que as experiências frustradas, né? nos causaram. Né? Você não pode negar. Perdi alguém, certo? Morreram os meus pais. Existe uma dor da perda? Existe. Né? Eu não posso negar isso. É a mesma coisa que você falar para uma pessoa que morreu alguém da família dela. Não chora não. Espírita, né? Não chora não. Ela não morreu, ela está viva, só está numa outra dimensão. Que consolo, não? É um consolo e tanto, né? Certo? Poxa vida. Mas a pessoa não vai ter, ela não tem mediunidade, se tiver também não vai ver, dificilmente vai ver o parente. Então, isso não é consolar. Então, é aceitar que a pessoa tem o direito de sofrer, de chorar, né? Respeitar esse luto, vamos dizer, nesse exemplo, mas ao mesmo tempo falar, você não morreu, hein? Você continua vivo, então não dá para você se jogar no túmulo junto com a pessoa querida aí, porque você está vivo. Né? Então, é aceitar a dificuldade, não omitir, não fazer de conta que ela não está acontecendo. Fugir da realidade é um equívoco.
mas aceitar a dor e continuar trabalhando. Aceitar a experiência dolorosa, a dor que elas nos causaram, né? Mas entendendo que nós somos maiores que essas situações desagradáveis que nós estamos vivendo. Nós podemos ser melhor, nós podemos superar essas dificuldades. Todo mundo pode, todo mundo é capaz, gente. Todo mundo é capaz. Se não fôssemos capazes, nós não estávamos aqui. A gente estava ainda num corpo de cachorro, de gato, né? Nós somos seres humanos inteligentes, né? E nós somos capazes de dar a volta por cima. Sacudir a poeira, como dizia a música, né? E dar a volta por cima. Então, gente, se o problema da solidão era estar voltado só para objetivos exteriores, né? Agora o processo tem que ser, então, se voltar para objetivos interiores. Fazer esse caminho de volta, o caminho inverso. Ao invés de ficar buscando só conquistas fora, também fazer conquistas interiores. Eu sou capaz disso. Quer ver uma coisa aqui? Eu dei um exemplo legal. Começamos um grupo aqui, né? Então, a gente ia dar o passe aqui de segunda-feira, né? A gente falava assim, só um fazia prece. Tinha um tonto que fazia todo dia. Prece, prece, prece. Aí eu falei assim, gente, todo mundo precisa fazer prece. Não, que eu não sou capaz, que eu não sou capaz. Tinha uma que ficava com o dedo tudo enrugado, assim, nervoso. Ela começou a fazer. Hoje você fala assim, quem quer fazer? Ela começa a fazer já. Então, é preciso que a gente acredite que nós somos capazes, porque todo mundo é capaz. Todo mundo hoje, nesse grupo, faz a apresentação do Evangelho aqui, todo mundo faz prece, todo mundo faz tudo. No começo, tinha só um bobão que fazia, né? Aí esse bobão falou assim, vamos ser bobo todo mundo junto, né? Certo? Só eu ficar chato. E aí todo mundo, o pessoal refugou um pouco, hesitou, falou que não conseguia, suava frio, mas fazia. E aí, todo mundo faz. Então, a gente precisa acreditar que é capaz. Nós somos filhos, como está escrito no caminhão lá, não sou o dono do mundo, mas sou o filho dele, né? Assim que está escrito? Então, somos filhos de Deus, gente. Somos criaturas perfectíveis, né? Então, investir em si mesmo, não no sentido de obter sucesso exterior, né? Mas do de ser mais verdadeiro possível consigo mesmo. Ou seja, se conhecendo, eu sei quais são os meus limites, as minhas dificuldades, mas também conheço os meus potenciais. Eu sou capaz. E aí eu vou trabalhando. É lento esse processo? É lento. É verdade que é lento. Mas é necessário que ele seja feito, né? Porque senão a gente vai sofrer muito, tá bom? E um outro que era aceitar-se para amar, né? Para amar a si mesmo, mas Jesus falou que depois do amor a Deus, nós devíamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, não foi? Essa é a mensagem central do Evangelho, né? O amor. Aprender a amar. Todo mundo precisa aprender a amar. E é duro amar, porque você ama um bebezinho assim, porque ele não dá trabalho. Assim, trabalho que ele aceita tudo que você faz. Mas quando ele fica maiorzinho assim, ele fala, não vou fazer. E você fala assim, tá bom, né? Ele é até maior que você. Então, aprender a amar é aceitar o outro como ele é. Não é aceitar a pessoa só quando ela é como você deseja que ela seja, né? E isso é difícil. Então nós precisamos trabalhar isso em nós, todos nós, né? Aceitar cada um como ele é, não é concordar, mas é aceitar cada um como é, respeitando as suas limitações, o seu posicionamento atual, mas sabendo que amanhã vai ser diferente, né? Então, em todos os momentos, mesmo quando nós somos incompreendidos, nós devemos escolher ser aquele que ama. Então, entre eu ser aquele que impõe e aquele que ama, mesmo tendo o meu desejo negado, que eu seja aquele que ama, né? Jesus fez isso, não foi? Né? Ele não impôs nada a ninguém, absolutamente ninguém. Ele simplesmente falou o que era certo, falou o que nós não devíamos fazer e esperou
Esperou não, está esperando, né? Está esperando porque fazem 2000 anos e nós ainda não fazemos tudo o que ele nos ensinou. Então, escolher-se aquele que ama, decidir por ser o que leva a palavra agradável, afável, né? Que leva o olhar compreensível, ou seja, aquele que compreende, aquele que serve, né? Aquele que tem bons sentimentos, que leva o gesto carregado de sentimentos bons, né? Não de raiva, de rancor, de mágoa. Então, isso é interessante, aprender a amar, né? Quando a gente começa a fazer esforços nesse sentido, a gente começa a sentir, e olha, gente, isso não é conversa. Isso precisa ser feito para perceber que é verdade. Não tem como eu falar aqui, fica parecendo, isso é conversa de religioso, isso é conversa de, não sei, de psicologia barata, dá o nome que vocês quiserem. Mas quando você começa a fazer, faz uma coisa boa para alguém. E depois você para, fica quietinha, você se sente diferente, você se sente melhor. Por quê? Porque você fez algo de bom para alguém. Então, fazer o bem faz bem, né? Só que é preciso que você faça para sentir. Sem fazer, você não vai sentir. Às vezes você vai se sentir cansado. Puxa vida, ajudei lá o fulano a recolher a pedra no meio da rua lá, estou cansado. Mas aí você vê a rua limpa e você vê o fulano contente, ele vem, obrigado, hein? Pronto, serviu. Era o que você precisava, né? Então, às vezes, o desconforto físico, exterior, mas traz bem-estar íntimo, né? Então, os esforços nesse sentido, né, de aprender a amar, de tentar, de desenvolver essa vontade de amar, de ajudar, de servir, né, dão nova razão à nossa maneira de sentir, à nossa maneira de viver, né? Que é o que realmente estava sendo afetado pela solidão, que nós achávamos que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me compreende, ninguém me suporta, né? Então vou me isolar. Então, mas quando você dá o primeiro passo, não esperando que alguém te compreenda ou que alguém te ajude, mas que você vai ao encontro de alguém e ajuda e compreende, aí as coisas se modificam. Então, se o mal da solidão é esse desamor da pessoa, o amor vai ser o remédio, né? Concorda comigo? Concordo. Né? Então, o remédio é amar, né? Porque quando a gente se liberta dessas amarras que nos prendem a essa tristeza, essa amargura, esse desânimo, né? Nós passamos a perceber que existem coisas bonitas no dia a dia, tanto em mim quanto nos outros, né? Aquele que eu não compreendia, hoje eu entendo. Por que ele não me acompanhou naquela época? Porque naquela época ele estava vivendo um problema que ele não tinha condições. Mas só hoje, quando eu dei essa abertura, eu compreendo por que ele agiu daquela forma. Então eu começo a ser mais compreendido e a compreender as pessoas, né? Aí, essa frase, ó, sentir a presença de Deus em tudo e em todos. Francisco de Assis, ele olhava para uma flor, ele via Deus. Ele olhava para o gato, ele via Deus. Ele olhava para tudo que ele olhava, ele falava irmão Sol, irmão Lua, irmã Gata, irmã Bezerra, irmã Brahma, porque em tudo ele via um irmão, ou seja, ele via a mão de Deus que havia criado aquilo. Mas isso é uma dádiva dele, ele foi abençoado em ter esse dom? Não, ele desenvolveu essas virtudes. O Chico Xavier também era igualzinho, viu? Eu até acho que pode ser a mesma pessoa. Porque o Chico Xavier também gostava de animal, era uma pessoa que, vocês veem, toda vez que você vê uma mulher, chega e beija a mão dele, ele pega e beija a mão da mulher. Sempre, sempre assim. Ele nunca ficava assim, porque as pessoas eram muito agradecidas. Eles beijavam, ele beijava também. Certo? Tipo assim, ó, eu não sou maior que você não. Né? Então, isso, gente, não tem como explicar. É preciso sentir. E para sentir é preciso fazer. Mas se fizer, dá certo. Garanto para vocês. Uma frase bacana, né? Que o homem solidário
jamais se encontra solitário. Solidariedade, ajudar os outros, se dispor a fazer o bem, né? Ser solidário é isso, né? Se compadecer da dor alheia, se alegrar com a alegria do outro, porque não é só na dor, né? Na alegria também, né? Se alegrar com a alegria do outro. Então, o homem, quando é solidário, nunca vai se sentir sozinho, ou vai ser solitário. No entanto, o egoísta, em contrapartida, né, nunca será essa pessoa solista, afável, aquela que se prontifica a ajudar. Por isso, está sempre atormentado. O egoísta é uma pessoa atormentada. Né? Então, essa frase é de Emmanuel. Saímos da Joana de Ângeles e entramos em Emmanuel. Emmanuel fala assim, ó, se a coisa estiver dura, estiver muito difícil mesmo, aí a coisa é um pouquinho extensa, né, a mensagem. Mas ele vai falar assim, ó, se você se encontra nessa, tipo assim, ó, tudo deu errado na tua vida, tudo, né? Aquele dia, assim, ó, se eu morresse, ninguém ia nem perceber de tão insignificante que eu sou, né? Ó, se te encontras numa ocasião dessas, de espírito humilhado na solidão, recorda que as portas da alma, né, as portas do espírito, unicamente se abrem de dentro para fora e busca a liberação de si mesmo. Toda foto que vocês verem Jesus batendo na porta, eis que Jesus bate a porta. Toda foto. Entra na internet, Google, Jesus bate a porta. Se vocês acharem uma porta que tem fechadura, eu dou o computador para vocês. Certo? Nenhuma porta tem fechadura. Sabe por quê? Porque eis que Jesus, eis que bato a sua porta. Por que Jesus bate e ele não entra? Porque não tem fechadura para entrar. A porta do coração, a porta do nosso íntimo, quem abre somos nós. Então, é por isso que nunca vai ter uma maçaneta de fechadura lá para você ver nessas imagens. Né? Porque a porta só abre de dentro para fora. Então, a cura está em você, não está em Jesus. Pode ficar o ano inteiro rezando de joelho, gastar o joelho, não adianta. Se você continuar sozinho, se você continuar amaldiçoando a tudo e a todos, não vai ter mudança. A mudança tem que ocorrer de dentro para fora. O espírito tem que se libertar, tem que abrir o espaço, né? Então, agora eu falei da doença. Vou falar de um aspecto favorável, né? Na solidão. Acabou a doença. Saramos. Nos curamos da doença. Não tem mais solidão aqui. Ó, qual é o aspecto favorável? Tipo assim, ó, ninguém vai me encher o saco hoje. Né? O silêncio, o isolamento espontâneo são muito saudáveis, diz Joana de Ângeles, para o indivíduo, podendo permitir-lhe refletir, estudar, né? Se autoaprimorar, ou seja, se melhorar como pessoa, né? Rever conceitos, fazer uma revisão, nossa, fiz isso, errei aqui, errei ali, né? Então, esse é um aspecto positivo. E quando isso acontece? Quando a solidão não é uma coisa que foi imposta pelo seu psiquismo ou pelos outros. É quando você, de vez em quando, assim, eu preciso dar um tempo para mim. Eu preciso me recolher um pouco para refletir, para meditar sobre a minha vida, sobre o que eu tenho feito, sobre onde eu posso melhorar, onde eu estou errando. Então, esse também é um aspecto favorável que nós temos que analisar. Então, nem sempre uma pessoa que se isolou por um tempo, ela está doente, ela está enferma. Ela está, muitas vezes, fazendo essa autoavaliação. Tem muita gente que faz isso aí até assim, ó, vai fazer um retiro espiritual, vai no spa, vai no seu... Mas vai para se encontrar consigo mesmo. Aí tudo bem. O que não pode é ser isso uma constante, né? Uma fuga da realidade, aí não funciona. Mas é preciso, de vez em quando, a gente parar, falar assim, ó, deixa eu ter um tempo só para mim mesmo. Então, esse é um aspecto favorável. Né? E um outro, que aí eu vou terminar com essa mensagem, né?
ela fala da solidão daqueles que estão evoluindo. Né? É uma mensagem do Espírito Emmanuel, né? Ele fala comentando a crucificação de Jesus, né? Mas é lógico que ele vai falar para nós, né? Então, nessa mensagem ele diz assim, ó, aí é para quem já está mais fortalecido, né? Tá com a asa já, tá batendo em sincronia as asas, né? A coisa está funcionando. Ó, à medida que te elevas, mas hoje pode ser meu dia de começar a minha elevação, hein? Só que eu vou ter que abandonar algumas coisas que eu estava acostumado a fazer. Então, à medida que te elevas, monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos sinos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Você se sente só, né? Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Os amigos lá de 18, 20 anos, né? Ó, hoje eu estou aqui no centro espírita. Onde eles estão? Queria que tivesse todo mundo aqui, né? Mas não estão, né? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas de fantasia? Vamos fazer tal coisa, vamos quebrar a janela da vizinha, vamos, né? Molecada, sabe? Onde estão, né? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início, quando a gente não tinha muita responsabilidade? Continua, mano. Certo? Ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Conhece aquelas borboletinhas que estão voando, batem na lâmpada, cai, desmancha, né? A asinha, né? Essa. Em torno de ti, continua, irmão, em torno de ti, a claridade, né? A luz, você está se aproximando da luz, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Por quê? Porque as pessoas que partilhavam dos seus ideais do início já não partilham mais das mesmas opiniões, né? Tua voz grita sem eco, e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância, e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. São outros valores que agora a gente busca, né? Quem está se elevando. Então, né? Ontem a gente comentava sobre isso, né? Uma festa de família e uma das pessoas falou que não ia porque vinha ao centro. Oh, mas você vai toda quinta-feira no centro, porque hoje, né? Porque é isso que é o prazer dessa pessoa agora, né? Oh, mas vamos fazer uma festa. Mudaram seus valores. E as pessoas não entendem muito isso às vezes. Chamam você de fanático, de iludido, de tudo quanto é coisa, né? Mas, então, entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância, que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza.
A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada. E o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Quando você sobe, você fica só. Não tem jeito. Né? Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz aos ombros, feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não espere pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Então, que a gente possa entender que muitas vezes nós estamos sozinhos, não porque nós estamos mal, mas porque nós estamos muito bem. E dificilmente aqueles que estavam conosco num tempo mais anterior, aí, mais antigo, vão compreender a nossa condição atual. Então, quando você se sentir dessa forma assim, ó, olhando para o nada, né? Essa é uma imagem muito marcante para mim, porque foi como eu aprendi a conversar com o meu protetor. Quando eu vi essa imagem, eu aprendi que eu tinha que achar um lugar na minha mente para conversar com o meu protetor. Né? Então ele está sempre no banco. Ele fica mais no lado do tronco. Ninguém está vendo ele, né? Ele fica sempre ali. Então, sempre que eu quero entrar em contato com esse amigo espiritual, eu começo a mentalizar essa cena aqui. É mais ou menos parecida com essa, né? Lógico que eu não achei essa imagem assim perfeitinha, né? Mas eu sempre imaginei uma árvore, um banco, né? E eu sentado mais num canto esperando, e ele vinha e conversava comigo. A gente ensinou as pessoas aqui, os médiuns, a fazer isso também, né? A buscar, a criar uma sistemática, né? Uma ideia para trabalhar a sua mediunidade, para entrar em contato com o seu anjo da guarda, o seu anjo protetor. Então nós nunca estamos sozinhos. Nos dias mais difíceis da tua vida, lembra, você tem Jesus. E quando ele não se pode fazer presente em pessoa, ele manda um amigo, um espírito tão nobre, não vou dizer tão nobre quanto ele, porque seria até um pouco de audácia da minha parte, mas alguém muito, 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 muito melhor e em condições de te ajudar. Então nunca se sinta desamparado, nunca se sinta só. Jesus sempre vai estar com a gente. Tá bom? Acho que essa era a mensagem que eu queria passar para vocês.